Meu argumento é o seguinte: quando eu estava fazendo o filme, a ideia era que todos nós somos responsáveis por isso, que o sacrifício dele foi por toda a humanidade. Será que a Bíblia etíope sequer menciona Jesus? Perguntaram. E a resposta curta para essa pergunta é sim. Mel Gibson sugeriu que a verdadeira história de Jesus não pode ser confinada ao mundo físico. Para realmente entender quem foi Cristo, é preciso ir além do tempo, além do céu e da terra, para reinos que a maioria das pessoas jamais imaginou. O que quase ninguém percebe é que essa visão já existe não em Hollywood, não em Roma. Ela foi preservada por séculos na Bíblia. Etíope, uma das mais antigas tradições cristãs vivas da Terra. Escondida em suas páginas está uma descrição de Jesus tão vívida, tão poderosa e tão radicalmente diferente da imagem com a qual a maioria de nós cresceu, que foi discretamente deixada de lado pelo cristianismo ocidental. Esta não é a figura serena das pinturas renascentistas. Este é um Cristo cósmico, radiante, avassalador e aterrador em sua autoridade. E se as próprias palavras de Mel Gibson servem de indício, o mundo pode finalmente estar prestes a ver Jesus como ele foi originalmente descrito. Na visão de Gibson, a ressurreição nunca foi concebida como uma cena simples. Foi uma ruptura cósmica, um evento que remodelou não apenas a humanidade, mas a própria estrutura da realidade. Mas eis o que quase ninguém comenta: a visão que Gibson chamou de radical. Aquela que Hollywood considera extrema demais, estranha demais para abordar, foi registrada há muito tempo. Não por um cineasta moderno, nem por líderes religiosos em Roma ou estudiosos na Europa. Foi registrado há mais de 1700 anos por monges que viviam no alto das montanhas da Etiópia. Dentro de uma das mais antigas tradições cristãs do mundo, sobrevive uma representação de Jesus Cristo que é surpreendentemente detalhada, profundamente poderosa e completamente diferente da versão que a maioria das pessoas aprendeu na infância. Um Cristo com uma presença tão avassaladora que o cristianismo ocidental passou séculos suprimindo o texto, mantendo-o oculto. Um Cristo cujos cabelos brilham como lã iluminada pelo sol, cujos olhos ardem como fogo dentro do cristal. Não uma ilustração suave da escola dominical, mas um ser de magnitude cósmica, radiante e aterrador, que existe muito além da compreensão humana comum. Seu rosto resplandece com um brilho maior que o de 1000 filhos. Uma presença tão vasta que os anjos se calam diante dele, e a própria realidade se curva ao seu redor. Esta não é a figura pálida e gentil que se tornou famosa na arte renascentista. Esta visão é muito mais antiga, muito mais intensa e muito mais difícil de ignorar. Foi registrada séculos antes mesmo da escrita do livro do Apocalipse. Um retrato de Cristo ousado, avassalador e impossível de domesticar. E se o próximo filme de Mel Gibson se inspirar minimamente nessas descrições antigas, poderá remodelar para sempre a forma como o mundo entende Jesus. Hoje, você está prestes a descobrir por que essa versão de Cristo era considerada perigosa demais para ser compartilhada, e o que isso significa para tudo o que você pensava saber sobre fé e divindade, e a figura mais influente da história da humanidade. A maioria dos cristãos no Ocidente cresce lendo uma Bíblia com um número fixo de livros 66 para os protestantes, 73 para os católicos. Eles aprendem que essa é a palavra completa de Deus. Nada é omitido, nada é ocultado. Mas viaje até as antigas terras altas da Etiópia, onde os mosteiros são esculpidos em paredões íngremes, acessíveis apenas por cordas e com as próprias mãos, e você encontrará uma realidade muito diferente. Lá, a Bíblia conta outra história. A Bíblia etíope contém até 81 livros e algumas tradições reconhecem até 88. Essa não é uma pequena variação. Representa livros inteiros de escrituras, textos completos, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Esses escritos foram preservados em JZ, uma antiga língua sagrada que se tornou uma tradição literária cristã, antes mesmo do latim ou do grego. Enquanto a Europa mergulhava na turbulência da Idade das Trevas com impérios em colapso, Roma caindo, bibliotecas queimando e o conhecimento desaparecendo, monges etíopes faziam o oposto em mosteiros remotos. Eles copiavam meticulosamente esses manuscritos à mão letra por letra, século após século, garantindo que nada se perdesse. Entre esses textos adicionais, encontram-se alguns dos documentos mais controversos e poderosos da história religiosa, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías e os livros dos Macabeus. Esses não eram escritos marginais. Os primeiros cristãos os liam, citavam e tratavam
como sagrados, até que concílios da Igreja posteriormente decidiram que eram perigosos demais para os fiéis comuns. E dentro desses manuscritos preservados encontra-se uma representação de Jesus Cristo que seria quase irreconhecível para a maioria dos cristãos ocidentais de hoje. Na arte europeia e na tradição ocidental, Jesus é geralmente retratado como calmo, gentil e reconfortante, uma figura destinada a tranquilizar e consolar pele pálida, olhos suaves, cabelos castanhos, esvoaçantes. Ele é o bom pastor, o amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. E embora essas qualidades sejam inegavelmente parte da história bíblica, os textos etíopes revelam algo muito mais profundo, algo que o cristianismo ocidental gradualmente suavizou ou, em alguns casos, apagou por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é apenas bondoso e humilde. Ele é vasto, cósmico, avassalador. Ele é um ser de luz resplandecente e fogo divino, cuja autoridade faz com que os anjos se curvem em silenciosa reverência. Ele é tanto salvador quanto juiz curador e guerreiro, luz que conforta e luz que cega. Sua aparência é descrita com uma precisão assombrosa. Cabelos brilhando como lã iluminada pelo sol, olhos ardendo como fogo incrustado em cristal, um rosto resplandecente que 1000 sóis irradiando ainda assim uma paz infinita. Sua voz faz mais do que falar. Ela ecoa por todos os reinos, abalando montanhas, dividindo águas e exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Ao seu redor, a própria realidade reage. O tempo se altera, o espaço se curva, a própria estrutura da existência vibra em sua presença. Isso não é metáfora, não é exagero poético para fins dramáticos. Esta é a visão cristã original de Cristo cuidadosamente preservada na Etiópia. Enquanto grande parte do mundo aprendeu uma versão mais suave e administrável, é aqui que Mel Gibson entra na história e explica por que sua conexão com essas ideias é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Em 2004, Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, um filme que não apenas fez sucesso, como revolucionou a cultura global. Filmado em aramaico, latim e hebraico para preservar a autenticidade, retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus com intensidade implacável, a flagelação à coroa de espinhos, a lenta e agonizante jornada até o Calvário. Com um orçamento modesto, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme com classificação R de maior bilheteria na história americana por quase 2 décadas. Mas para Gibson, A Paixão nunca foi toda a história. Ele afirmou repetidamente que o filme contava apenas a primeira metade. Há mais de 20 anos, ele vem desenvolvendo uma sequência agora oficialmente intitulada A Ressurreição de Cristo. E a visão que ele descreveu soa surpreendentemente semelhante à representação cósmica preservada nas escrituras etíopes. Em uma entrevista de 2022 ao National Catholic Register, Gibson explicou que o filme não seguiria uma narrativa linear simples. Em vez disso, entrelaçaria a ressurreição com eventos ao longo do tempo do passado.
presente e reinos completamente diferentes. Ele disse que a história tinha que começar com a queda dos anjos, e para isso explicou: você precisa ir para um lugar totalmente diferente a outro reino. Então acrescentou as palavras que deixaram o público atônito. Você tem que ir para o inferno. No podcast do Joe Rogan, Gibson aprofundou essa ideia. Ele revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e estruturado, o outro algo muito mais estranho. Ele descreveu a experiência como algo parecido com uma viagem de ácido, explicando: você vai para outros reinos. Você vai para o inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Gibson sempre descreveu as escrituras como história verificável. Ele se declara abertamente um cristão profundo e diz confiar plenamente na Bíblia. No entanto, a visão que ele descreve de Cristo, se movendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos e rompendo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não provém da Bíblia. Ocidental, padrão. Ela aparece, porém, com detalhes extraordinários na Bíblia. Etíope. A ressurreição de Cristo agora está confirmada em um filme em 2 partes, com lançamento previsto pela Lionsgate em 2027. O plano é que a história se desenrole em 2 partes. A primeira parte será lançada na Sexta-feira Santa, e a segunda, 40 dias depois, no dia da Ascensão. Com um orçamento estimado em 100 milhões de dólares americanos e a produção em andamento nos estúdios Ciniter, em Roma, o projeto está sendo posicionado como um dos filmes religiosos mais ambiciosos já realizados. E se Mel Gibson se mantiver fiel à visão que descreveu o público, não encontrará a imagem ocidental familiar de Jesus. Em vez disso, encontrará um Cristo muito mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha apresentado nas telas. Para entender por que essa visão etíope de Cristo é tão importante, é preciso primeiro compreender o livro de Enoque e a perturbadora profecia que ele contém. Uma profecia que desafia todo crente que foi convencido de que a Bíblia Ocidental está completa e que nada mais existe. A Igreja Ortodoxa Etíope existia muito antes dos grandes concílios que posteriormente padronizaram o cristianismo ocidental. Suas raízes remontam ao século IV, sob o reinado de Einar de Axum, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo anterior à cristianização da maior parte da Europa. Quando a expansão islâmica varreu o norte da África e o Oriente Médio no século VII, a Etiópia tornou-se algo extraordinário. Um bastião cristão, isolado e cercado por territórios muçulmanos, preservando tradições e textos que grande parte do resto do mundo acabaria por perder. Esse isolamento fez com que o cristianismo etíope evoluísse por conta própria. Não esteve presente nos grandes concílios. Não participou das discussões das lutas pelo poder das queimas de livros ou dos expurgos teológicos que remodelaram o cristianismo em outros lugares. E por isso a Etiópia preservou o livro de Enoque, um texto escrito séculos antes do nascimento de Cristo, possivelmente já em 300 a.C. Ao longo do livro de Enoque, uma figura misteriosa aparece repetidamente. Ele é chamado de Filho do Homem, o escolhido, o juiz justo. O texto descreve um tribunal celestial cercado por rios de fogo. Anjos se ajoelham. Os ímpios são condenados. E no centro, ergue-se um ser de luz resplandecente, proferindo julgamento sobre toda a criação. O capítulo 46 de Enoque oferece uma descrição impressionante. E ali vi um que tinha a cabeça longa e a sua cabeça era branca como a lã. E com ele estava outro ser cuja aparência era como a de um homem, e o seu rosto estava cheio de graça como o de um dos santos anjos. Agora compare isso com o Apocalipse, um 14 escrito por João de Patmos, por volta de 95 d.C. séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. As semelhanças são exatas demais para serem ignoradas. A linguagem é precisa demais para ser acidental. O que aparece no Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas o eco de algo muito mais antigo. Ambos os textos descrevem pés como bronze polido, refinado em uma fornalha. Ambos falam de uma voz que soa como águas turbulentas ou trovões retumbantes. Ambos descrevem uma espada, uma palavra de autoridade saindo de sua boca. Ambos retratam olhos de fogo e um rosto resplandecente com uma luz avassaladora. Os estudiosos concordam que o livro de Enoque era amplamente lido durante o período do Segundo Templo. Não era obscuro nem marginal. Era familiar ao mundo em que o Novo Testamento foi escrito. De fato, a Epístola de Judas cita diretamente Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra.
Vejam, o Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Esta não é uma referência casual. Judas trata Enoque como escritura autorizada a um texto profético digno de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Os primeiros pais da igreja, como Tataliano e Irineu, citaram o livro de Enoque e o consideraram uma revelação genuína. No entanto, no século IV, à medida que os concílios da igreja buscavam padronizar o cânone bíblico, o livro de Enoque foi discretamente deixado de lado. Isso nos leva a uma questão que deveria perturbar todo crente. Se essas visões eram consideradas escrituras sagradas pelos próprios autores e comunidades que moldaram o Novo Testamento porque foram posteriormente tiradas de vocês, as descrições físicas de Cristo encontradas nos textos etíopes são impressionantes por si só. Mas oculto nesses escritos há algo ainda mais perturbador, algo muito mais ameaçador para a autoridade institucional. Eles preservam ensinamentos esquecidos atribuídos diretamente a Jesus. Textos, como o Livro da Aliança e antigos escritos litúrgicos etíopes, registram ditos de Cristo que são praticamente desconhecidos no mundo ocidental. Essas não são pequenas variações de mensagens familiares. Elas apresentam uma compreensão fundamentalmente diferente da salvação. Uma compreensão que transfere a responsabilidade e o poder espiritual para o interior, colocando-os dentro de cada ser humano, em vez de em instituições externas. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare por um momento e reflita sobre o peso dessa afirmação. O cristianismo ocidental tradicional frequentemente enfatiza a natureza pecaminosa da humanidade. Pecadores imperfeitos formados do pó e dependentes de intervenção externa para a redenção. Os seres humanos são vistos como barro matéria-prima que precisa de salvação libertada do alto. Os textos etíopes subvertem essa ideia. Se os humanos são filhos da luz, então o divino não está distante. É inerente, já está vivo em cada alma. A salvação nessa perspectiva não é uma dádiva concedida por sacerdotes ou obtida apenas por meio de rituais. É um despertar interior para aquilo que já existe. Este ensinamento aparece repetidamente nas escrituras etíopes. O reino de Deus está dentro de vocês. Cristo diz isso não como uma metáfora, mas como uma verdade literal. Nestes ensinamentos, o céu não é um destino distante alcançado apenas após a morte. É uma realidade interior, algo acessível através do despertar espiritual nesta vida. De acordo com os textos etíopes, a missão de Cristo não era construir uma instituição ou estabelecer poder religioso, mas despertar a consciência divina em cada indivíduo. Esses escritos também contêm advertências proféticas sobre como a humanidade acabaria por distorcer a verdade sagrada. Uma passagem diz que, em tempos posteriores, as pessoas criariam deuses com as próprias mãos e adorariam os produtos de sua imaginação em vez do próprio Espírito da verdade. A história parece confirmar isso com uma precisão perturbadora. Durante o Renascimento europeu, os artistas remodelaram a imagem de Cristo em formas culturais familiares, pálidas, delicadas e distintamente europeias. Ao longo das gerações, essas imagens substituíram o Cristo cósmico radiante descrito nos textos mais antigos. Quando Jesus diz, "Vocês são a luz do mundo", esses escritos sugerem que ele não estava falando simbolicamente. Ele queria dizer isso literalmente. As almas humanas ensinavam eles, carregavam fragmentos de luz eterna. A encarnação de Cristo não tinha o propósito de suprir algo que faltava à humanidade, mas sim de revelar o que já existia, de mostrar às pessoas como reconhecer e despertar plenamente a centelha divina dentro de si. E agora, fica claro por que esses ensinamentos eram considerados perigosos. Entre os escritos etíopes, a Ascensão de Isaías destaca-se como um dos textos teologicamente mais ousados que sobreviveram do início do cristianismo e aquele que mais se assemelha à visão descrita por Mel Gibson para seu filme. Datado do final do século I ou início do século II, este texto é contemporâneo e, em alguns casos, possivelmente anterior a partes do próprio Novo Testamento. O texto leva o profeta Isaías a uma jornada extraordinária através de 7 níveis do céu. Cada reino é distinto, repleto de seus próprios seres, sua própria proximidade com o divino e sua própria dimensão da realidade, muito mais complexo do que o universo simplista de 3 níveis, descrito na maioria das tradições bíblicas. A ascensão de Isaías começa no mundo físico e se desenrola passo a passo. Ao longo do caminho, ele encontra estruturas celestiais formadas não de pedra ou madeira, mas de luz e som. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada e testemunha a arquitetura que existe como pura energia, e não como matéria.
Os anjos que ele encontra irradiam um brilho tão intenso que os olhos humanos não conseguem suportá-lo. Cada ordem mais inspiradora que a anterior. No primeiro céu, os anjos supervisionam os assuntos da terra. No segundo, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são dirigidos. E no terceiro, Isaías contempla o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Quando Isaías chega ao sexto céu, ele não consegue mais ficar de pé. Ele cai com o rosto em terra diante de seres cujo esplendor é avassalador. Contudo mesmo, a glória deles é apenas um reflexo de algo infinitamente maior. Então, no sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado poderia sobreviver por natureza, Isaías contempla o amado, uma figura de autoridade radiante prestes a entrar na existência humana. É aqui que o texto se torna verdadeiramente surpreendente. Ele descreve a descida de Cristo com detalhes notáveis. Ele não simplesmente desce pelos céus. Em vez disso, ele restringe deliberadamente sua própria divindade para interagir com a criação. Em cada nível do céu, ele reduz a intensidade de sua glória para que os seres ali presentes possam percebê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um da quinta ordem. E assim por diante. Seu brilho diminui gradualmente a cada etapa da descida. Não porque seu poder diminua, mas porque ele escolhe ocultá-lo. Quando aparece em Belém como uma criança humana, até mesmo os anjos dos reinos inferiores não veem nada além de um bebê completamente alheios à presença cósmica oculta em seu interior. Somente Deus Pai e o Espírito Santo reconhecem plenamente quem ele realmente é. Este é exatamente o tipo de história que Mel Gibson disse querer contar. Uma jornada não linear através de reinos revelando a queda dos anjos, uma descida ao inferno e a colisão de dimensões cósmicas. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo transitando por outros planos, a ascensão de Isaías já havia traçado esse caminho quase 2000 anos antes. Nesse contexto, a crucificação não é simplesmente uma tragédia humana. É uma ruptura cósmica. A própria fonte da vida experimenta a morte remodelando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição é muito mais do que um corpo retornando à vida. É o ser mais poderoso que existe recuperando toda a sua glória ilimitada, após ter confinado voluntariamente esse poder aos limites de um corpo humano. A remoção desses textos da Bíblia Ocidental não foi acidental. Foi um ato calculado de autopreservação institucional. No século IV, quando o Império Romano adotou oficialmente o cristianismo sob o imperador Constantino, tudo mudou. O que antes era um movimento disperso e descentralizado composto por igrejas domésticas e comunidades independentes, precisava se tornar uma única instituição organizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças teve que ser restringida. Vozes independentes tiveram que ser controladas, e textos que enfatizavam encontros pessoais diretos com o divino, de repente se tornaram perigosos. A ascensão de Isaías sugeria que pessoas comuns podiam receber visões divinas sem a mediação de sacerdotes. O livro de Enoque afirmava que a revelação vinha por meio de jornadas celestiais, não por meio de autoridades religiosas reconhecidas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior implicavam que a salvação não dependia de rituais religiosos ou sacramentos institucionais. Se a centelha divina já existia dentro de cada pessoa, por que alguém precisaria de um sacerdote para alcançá-la? Por que frequentar a igreja se o reino dos céus já está dentro de nós? Por que confessar-se a um clérigo se podemos comungar diretamente com o divino? E por que pagar por indulgências se a salvação se trata de despertar e não de merecimento? Esses nunca foram apenas debates teológicos. Eram questões de autoridade, controle e poder. Questões que afetavam diretamente a riqueza e a influência. A Igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa precisamente porque reivindicava o controle exclusivo sobre o acesso à salvação. Dízimos e indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais. Tudo dependia da crença de que as pessoas precisavam da Igreja para alcançar Deus. No século IV, essa crença estava sendo imposta. O livro de Enoque foi formalmente rejeitado no Concílio de Leodísia, em 363 d.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa. Textos que falavam de luz divina interior e despertar espiritual pessoal foram gradualmente deixados de lado. Cópias foram destruídas ou escondidas. Autores foram denunciados. Ensinamentos foram silenciados. A mensagem era inequívoca. A salvação seguiria canais aprovados, e esses canais levavam a Roma.
Mas longe dos centros de poder, a milhares de quilômetros de distância, monges etíopes fizeram uma escolha diferente. No alto das montanhas, em mosteiros esculpidos em penhascos acessíveis apenas por corda, e com as próprias mãos isolados da política mediterrânea, por desertos terrenos acidentados e, eventualmente, pela expansão dos territórios islâmicos, eles preservaram os textos antigos. Nunca participaram dos concílios. Eles nunca receberam os decretos. Simplesmente continuaram copiando as escrituras que sempre conheceram. Geração após geração, século após século, o trabalho era lento e árduo. Cada manuscrito levava meses para ser concluído. Monges passavam horas sentados em escritoria, pouco iluminados, apenas por lamparinas de óleo, moldando cuidadosamente cada caractere da antiga escrita G. Eles mesmos produziam a tinta a partir de minerais e plantas. Preparavam o pergaminho com peles de animais. O trabalho prejudicou a visão e curvou as costas deles. Mas eles o suportaram de bom grado, porque acreditavam que não estavam preservando livros proibidos. Estavam preservando a revelação divina. A prova dessa devoção ainda existe hoje. Os evangelhos de Germa, datados por radiocarbono pela Universidade de Oxford, entre 330 e 660 d.C., estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que se conhece. Eles contêm cenas vívidas e coloridas da vida de Cristo, preservados em condições surpreendentes por mais de 500 anos dentro de um mosteiro remoto na região de Tray. Na Etiópia, esses livros nunca saíram de seu lar. Quando especialistas em conservação chegaram para ajudar a preservá-los, foram obrigados a escalar o penhasco íngreme e instalar seus equipamentos no pátio do mosteiro, pois os manuscritos não podiam ser removidos sob nenhuma circunstância. E essa antiga visão de Cristo não está presa ao passado. Nas igrejas etíopes de hoje, ela continua viva através da arte do culto e da liturgia. Cristo é conhecido como Exia, o Senhor do universo majestoso e gentil, personificando fogo e luz, poder e compaixão simultaneamente. Os ícones etíopes o retratam com pele escura e olhos profundos e penetrantes frequentemente, rodeado por halos dourados radiantes. Ele é mostrado como plenamente humano e inegavelmente cósmico, acessível e, ao mesmo tempo, avassalador. Esse equilíbrio entre majestade e intimidade contrasta fortemente com a imagem simplificada comum no Ocidente. Na tradição ocidental, Jesus oferece conforto em primeiro lugar e desafio em segundo. Na visão etíope, o temor reverencial vem primeiro. O conforto só surge depois de reconhecermos quem está diante de nós. Ele é a palavra através da qual as galáxias foram trazidas à existência. Somente após reconhecer essa realidade é que podemos nos aproximar dele como amigo e salvador. Hoje, estudiosos modernos, trabalhando em conjunto com instituições etíopes, estão começando a digitalizar esses antigos manuscritos gays. E o que eles estão descobrindo está reformulando suposições antigas. Os evangelhos de Garma testemunham uma tradução dos evangelhos feita por Gaia, que pode ser muito mais antiga do que se acreditava anteriormente. Eles também revelam evidências de uma sofisticada tradição de pintura e produção de manuscritos que floresceu no reino de Aum durante a Antiguidade Tardia, criando textos iluminados de beleza estonteante, em uma época em que grande parte da Europa não possuía os meios para produzir algo comparável. Nesses manuscritos, os milagres de Cristo não são apresentados meramente como atos de bondade, são apresentadas como restaurações da ordem cósmica. Quando ele acalma a tempestade, não se trata simplesmente de controlar o clima. É o vento reconhecendo seu Criador e silenciando. Quando ele caminha sobre a água, não é uma violação da lei natural. É a água se lembrando da voz que a chamou à existência e o reverenciando. Quando ele cura os enfermos, não está apenas tratando o corpo. Está restaurando a criação danificada ao seu projeto divino original. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração, através da qual a própria realidade existe. Um conceito articulado há quase 2000 anos que soa surpreendentemente semelhante às ideias modernas sobre a realidade como energia, frequência e vibração. Luz, som, matéria e a própria vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. E se essa palavra fosse retirada à própria criação, simplesmente deixaria de existir. Quando a ressurreição de Cristo finalmente chegar aos cinemas em 2027, o público poderá se deparar com algo verdadeiramente inédito. Por mais de 20 anos, Mel Gibson tem se debatido com a forma de retratar o evento mais profundo da teologia cristã. Ele falou abertamente sobre anjos caídos, outros reinos, o próprio inferno,
e uma estrutura narrativa que se recusa a seguir as regras convencionais. Se Gibson se inspirou intencionalmente em fontes etíopes ou chegou a conclusões semelhantes por meio de sua própria imersão profunda nas escrituras, a convergência é impressionante. A Ascensão de Isaías descreve Cristo transitando pelos 7 céus. O livro de Enoque retrata o Filho do Homem como um ser de luz resplandecente e julgamento divino. E a tradição etíope compreende a ressurreição não como um único momento na história, mas como um evento cósmico que reverbera por todas as dimensões da realidade. Essas ideias permaneceram latentes em mosteiros nas montanhas por mais de 17 séculos. Sobreviveram ao colapso de impérios, à ascensão e queda de civilizações, à expansão islâmica, ao colonialismo europeu e aos esforços deliberados de instituições poderosas para apagá-los. Perduraram graças a monges homens anônimos e devotos que se sentavam em salas pouco iluminadas, copiando textos sagrados à mão, acreditando que o que preservavam era precioso demais, verdadeiro demais e importante demais para desaparecer. Jamais imaginaram que séculos depois, um cineasta de Hollywood pudesse reproduzir sua visão. Nunca imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Simplesmente copiaram, rezaram e confiaram. Por quase 1700 anos, uma visão oculta de Cristo permaneceu poderosa, radiante e quase impossível de imaginar. O Jesus sereno da arte renascentista sempre foi uma revisão. O Cristo flamejante de Enoque, o descendente cósmico de Isaías, a palavra viva que mantém a realidade unida. Essa era a versão original. E se uma versão da história pode ser enterrada tão completamente que bilhões sequer sabem que ela existiu, quantas outras permanecem ocultas? Que outras verdades aguardam em textos esquecidos, tradições perdidas, e nos espaços entre o que nos contam e o que de fato é? A história não acabou. Mel Gibson poderá em breve levar parte disso para a maior tela do mundo, mas a verdadeira revelação sempre esteve lá esculpida em paredões rochosos, escrita em pergaminho de pele de cabra, guardada por monges que nunca deixaram de acreditar que um dia o mundo estaria pronto para ver o Cristo que sempre conheceram. E talvez esse dia finalmente tenha chegado.